Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto de hoje é de maior interesse para a nação brasileira e para o povo de Deus. Uma das maiores carências que nós temos em nosso país é de pessoas que saibam ler e escrever. Eu era criança quando o Mobral foi criado e se propunha a eliminar a vergonhosa taxa de analfabetos que o Brasil possuía e, infelizmente, continua possuindo. O Mobral veio, foi embora, passou, acabou, e os analfabetos estão por aí, inclusive saindo das escolas, né? Mas esse é outro assunto. Nós queremos conversar sobre adultos analfabetos, tanto analfabetos, como a gente fala, de pai e mãe, né? Quanto os analfabetos funcionais. Basta você fazer uma reunião na igreja e pedir a participação das pessoas no estudo bíblico para você perceber a dificuldade enorme de muitos de lerem em voz alta as Escrituras e mais ainda de compreendê-las. Então, já que é essencial, fundamental, imprescindível à fé cristã a leitura da palavra, por que as igrejas brasileiras não se mobilizam para alfabetizar os adultos dela e também dos arredores, prestando um serviço à comunidade? Será que existe algum programa de incentivo a isso? Eu conheço alguns pastores de igrejas e comunidade que gostariam de fazer isso nas suas igrejinhas, mas não sabem nem por onde começar. E se é possível, quais seriam as implicações, os desafios? É exatamente por isso que nós vamos conversar hoje com quem entende do assunto. Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje uma entrevista com a gestora da AMIS, que é a Associação da Igreja do Morumbi, que se dedica à integração social e que também promove evangelização e alfabetização de jovens e adultos. A nossa irmã Esther Leão é a gestora da AMIS. Paz e graça, dona Esther, tudo bem? Paz e graça, é um prazer estar aqui. A senhora é cristã há quanto tempo? Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Que bom. Hoje eu estou com 60 anos com Jesus. E na Igreja do Morumbi há quanto tempo? Na Igreja do Morumbi eu estou desde 2004. 18 anos 18 já. anos. Não, 14 anos. 14 anos. 14 anos, que bênção. E o que é a AMIS? A AMIS, Associação Morumbi de Integração Social. A AMIS, ela surge em maio de 82, quando a igreja ali naquele local, naquela colina, verifica que existiam pessoas humildes, favelas se formando ao lado, e o que a igreja poderia fazer para agregar valores e diminuir o sofrimento daquelas pessoas, daquelas crianças. Aí surge a Associação Beneficente da Igreja Batista do Morumbi. Em 2003, o mercado e o terceiro setor começaram a fazer mudanças, e ter mudanças, inclusive, jurídicas. Então, inicia-se um trabalho para que a Associação Beneficente da Igreja Batista do Morumbi se tornasse uma ONG e o braço social da Igreja Batista do Morumbi e agregasse mais projetos e, através desses projetos, atendesse mais pessoas. Aí vem a Associação Morumbi de Integração Social. Muito obrigado pela explicação. Daqui a pouquinho a gente vai continuar a entrevista, né, para poder levantar elementos. O nosso objetivo com esse programa é incentivar você, que é líder de igreja, pastor, pastora, presbítero, diácono, obreiro, enfim, alguém que tem alguma ascendência na sua comunidade eclesiástica local, a implantar algum tipo de incentivo ou de programa de alfabetização de jovens e adultos. Você vai ver que vale a pena. E vamos começar vendo a matéria que o Zeca preparou sobre esse tema. Vejam só. Mais de 700 milhões de adultos no mundo não sabem ler nem escrever. O levantamento é da Unesco, que fez uma pesquisa em mais de 100 países. O
Brasil está no grupo daqueles que investem menos do que deveriam. São 13 milhões de brasileiros analfabetos. O governo disse que dobrou a oferta de vagas na educação de jovens e adultos, mas difícil é manter esses alunos na sala de aula. Muitas vezes é porque falta dinheiro para manter esse tipo de escola aberta. De acordo com o relatório, há problemas comuns à maioria das nações observadas. As políticas de aprendizagem e educação de adultos de apenas 18% dos países tratam de minorias étnicas, linguísticas e religiosas. Somente 17% dos países tratam de imigrantes e refugiados e 17% de adultos com deficiência. Ser plenamente alfabetizado é ter habilidades de leitura, escrita e matemática, sabendo utilizar esses conhecimentos em situações sociais. Além disso, hoje existe a demanda de alfabetizar-se digitalmente e financeiramente para o desenvolvimento da economia, da saúde e do país. Então, como garantir que cada brasileiro esteja devidamente alfabetizado? A educação de jovens e adultos é diferente da criança, com vivências, bagagem cultural e alguma passagem pela escola. 27% das pessoas com mais de 15 anos têm analfabetismo funcional. Isso significa que 1 a cada 4 adultos, principalmente idosos, conhecem as letras e os números, mas não conseguem interpretar textos e fazer operações matemáticas básicas. Até 2024, a intenção é erradicar o analfabetismo absoluto e diminuir para 13,5% o analfabetismo funcional. Com esse cenário, fazemos então a nossa pergunta de hoje. Existe algum programa de incentivo à alfabetização de jovens e adultos para as pequenas igrejas? A comunidade cristã está preocupada com essa demanda nacional? Pessoas que não sabem ler, ou ainda sabem, mas não conseguem interpretar corretamente os textos lidos? Essa não era uma preocupação da igreja logo que chegou ao Brasil? Por que esse trabalho diminuiu ou se perdeu com o tempo? Fique ligado, o debate está apenas começando e essas são apenas algumas perguntas que iremos responder hoje. O Vejam Só já está no ar. Você viu na excelente matéria que o Zeca preparou que esse é um desafio não apenas da igreja, mas é um desafio do Brasil. E não é de hoje. Como eu falei, quando eu era criança, eu vivi na época do governo militar, os militares providenciaram o Mobral, né, para tentar erradicar essa vergonha nacional. Infelizmente não deu certo, como nenhum programa até agora deu certo. Mas hoje nós temos aqui a gestora de um programa que trabalha numa das regiões mais carentes da cidade de São Paulo, que é a região de Paraisópolis, né? Nós estamos bem ali na Vila Andrade. Vila Andrade. É a região do Campo Limpo, Capão Redondo, e pegamos aquela parte que falou assim, olha, ali só mora rico, Morumbi. Mas tem as nossas comunidades próximas, que é a comunidade da Vila Andrade. E são comunidades extremamente carentes e enormes. A professora Esther Leão, ela trabalha dirigindo essa associação, que na verdade é uma ONG ligada à igreja que promove a integração social. Na área de alfabetização, professora, vocês conseguiram mobilizar as pessoas para aprenderem a ler e escrever? Elas querem ou aquilo que a gente viu na matéria, de tentar... qual é a dificuldade? Manter o aluno na sala de aula também se reflete na ONG? Falando exclusivamente do nosso projeto, um dos projetos lá da MIS, que nós chamamos Vida nas Letras. O Vida nas Letras, hoje, ele traz as pessoas que moram na comunidade, que têm problema ou não sabem ler e estão com problemas para ir para o mercado de trabalho. Isso é bem visível. A maioria dos que frequentam hoje a MIS, no Vida nas Letras, são estas pessoas. Como eu estava comentando com o senhor lá fora, é interessante que cada vez mais tem surgido jovens
jovens que se perderam no tempo, são os analfabetos funcionais e têm dificuldade na hora do emprego, têm dificuldade na hora de uma entrevista e têm nos procurado. E mais recentemente, nós estamos com grupos de refugiados. E na região nós temos muitos refugiados haitianos. E isso tem, assim, sido um trabalho diferenciado. Por quê? Como nós temos o método EJA, o EJA ele vai trabalhar todo o método para alfabetizar a pessoa que não sabe ler. Mas o haitiano, o refugiado, quando chega, muitos deles são formados, mas eles não sabem a língua portuguesa. Então, é totalmente diferente e nós temos buscado voluntários para que possam agregar valores de ensino da língua portuguesa para uma pessoa que sabe ler e escrever, que são métodos totalmente diferentes. Esse projeto hoje ele é coordenado por uma irmã muito especial, eu preciso falar o nome dela, porque ela coordena esse projeto, é praticamente uma das criadoras, a irmã Lenir Migliolância. E a irmã Lenir, ela tem um carinho muito especial, já é uma senhora idosa, mas que ela não falta e ela agrega sempre ali os valores com seus voluntários. Uma das coisas que me impressiona, professora, na matéria de abertura a gente viu, segundo a Unesco, 700 milhões de pessoas não sabem ler e escrever no mundo. No Brasil, 13 milhões. Só para você ter uma dimensão do que seriam 13 milhões, é a população da cidade de São Paulo, sem considerar os municípios limítrofes. Imagina a capital, a cidade mais populosa do país, São Paulo, todos analfabetos. É isso que o Brasil tem. Como é que pode? Que futuro nós vamos ter? E a senhora falou que tem jovens que são analfabetos? Muitos. Sem falar dos jovens, eu vou falar o caso de uma criança de um dos projetos nossos. Ela tem 9 anos e eu perguntei para a mãe dela, você vai deixar ela passar de ano, como nós falamos? Não, a escola vai passar. Ela passou para o 3º ano e ela não sabe ler nem escrever. 3º ano? 3º ano. Ela tem 9 anos de idade. Vai completar 10 anos este ano. Mas, então, quando a senhora fez essa pergunta, a senhora estava tentando pôr uma minhoquinha na cabeça da mãe, né? Não conseguiu? Não. Aí, qual foi o papel nosso como ONG? Qual foi o nosso papel que essa menina frequenta um dos projetos nossos? Vamos buscar uma psicopedagoga para entender por que essa criança está nesse estágio com 9 anos e não sabe ler nem escrever, escreve espelhado, mal escreve o seu nome. Isso eu vi da minha filha quando ela tinha 5 para 6 anos, eu acho que nem isso, escrever espelhado. O que é escrever espelhado? É de trás para frente. Ela escreve de trás para frente? Ela escreve de trás para frente. Mal o nome dela. Então, ela escreve letra palito, a letra palito não é a letra cursora, né? Parece um palitinho mesmo. Então, o L com 2 pauzinhos, o 3 pauzinhos, um exemplo. Então, ela escreve o nome dela espelhado de trás para frente, ela não lê. Mas ela tem que olhar para algum lugar ou ela sabe? Não. O pouco que ela aprendeu na escola foi isso. Aí ela começou, eu fui buscar a fundo como estava ela na escola. Nós temos uma pessoa muito fantástica, que ela está lá conosco, a Luciana, é uma professora, ela está fazendo uma pós na PUC, e membro da nossa igreja, e essa menina falou assim, eu quero esse caso. Por quê? Lá da frente, pastor, ela vai ser uma analfabeta. Mas é claro, ela já Ela vai ser uma analfabeta. Ela é uma analfabeta. Uma criança analfabeta que frequenta a escola. E vai passar de ano. Eu não sei se ela vai para o 4º ano, mas provavelmente vai passar para o 4º ano. Ai. Bom, a gente tem bastante coisa. É uma história. Então, é desses casos, lembrando isso, que nós fomos buscar, dentro do EJA, pessoas e mães que também trabalham os seus filhos. Muitos dos pais e mães que vão para o curso, à noite, levam as crianças. Aí a irmã Lenir põe umas mesinhas ali e elas fazem a lição de casa e ela dá uma ajuda e ela muito, olha, cuidado, essa criança ela não sabe ler. Olha o que vocês podem fazer mais? Que beleza. Bom, já a gente vai continuar a entrevista, deixa eu colocar a nossa enquete no ar. Lá no facebook.com/programa, vejam só, você tem uma pesquisa para responder. Vamos lá. Você conhece algum programa de incentivo
a alfabetização de jovens e adultos dentro das igrejas, tá? Vamos lá. Sim ou não? Conhece ou não? Tá? Hoje você está ouvindo falar de um, mas você vai responder como se você não tivesse visto o programa, tá? Se você já conhece, responde sim. Se você nunca ouviu falar de programa de incentivo, você responde o não, ok? E anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, 3115-0819. Eu mesmo dei a sugestão para o antigo gestor da Grade de criar um curso de capacitação de alfabetização de adultos. Nós temos mais de 600 lugares no Brasil para você estudar a Bíblia. Mas para você estudar a Bíblia, você precisa saber ler, né? E eu conheço várias igrejas, principalmente igrejas encostadas nas comunidades, em que membros da igreja não sabem ler e escrever ou não conseguem interpretar os textos que leem na Bíblia. Juntam as letras, mas não conseguem perceber o sentido da frase. Por que a gente não ajuda essas pessoas? A Grade está estudando o caso, mas já tem um monte de outros cursos que a Grade já fornece para você, inclusive o curso bíblico. Anota o telefone e amanhã, no horário comercial, você liga lá, 0 operadora 11 3115 0819, 3115 0819. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agora num quadro bem bacana, né? O quadro em que você aparece aqui, o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Tem presente para quem participa, o que você está morgando aí? Faz seu vídeo, manda para nós a sua sugestão, sua crítica, sua fala, né? As instruções estão no Facebook e você pode ganhar presente. Manda sua foto também, se você não quiser mandar o vídeo, manda a foto, né? Tanto faz. O importante é que a gente te conheça, tá bom? Os presentes vão ser sorteados no final do mês de outubro, desse mês agora, né? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É o Jairus Lopes, né, que quase não saiu, porque é assim, ó, a dica é a seguinte: você, quando tirar a fotografia ao lado do monitor, né, eu sei que você queria ressaltar o Zeca lá, mas deixa a luz do quarto acesa ou da sala acesa. Não deixa a luz apagada, senão acontece isso. A televisão rouba, né? E aí você praticamente não aparece. Manda outra para nós, tá bom, Jairus? Vamos para o Acre agora. Rio Branco, lá no Acre, o Marcos Antônio. Olha, ele já tirou com a luz acesa. Maravilha, Marcos. Um grande abraço para você, Deus te abençoe aí no Acre. Um dia eu vou conhecer esse estado. Pernambuco eu já conheço, né? O pastor Anderson, lá de Pernambuco, né? Não sei exatamente de que lugar, pastor Anderson Abreu, mas aqui está escrito só Pernambuco. Um grande abraço para o irmão. Deus abençoe muito seu povo. Gostei bastante das 2 vezes que passei pela sua terra. Voltamos ao Acre, agora no Rio Branco, no mesmo lugar, né? Rio Branco. A gente conheceu o Marcos Antônio, agora a gente vai conhecer a Francineide. A Francineide, lá de Rio Branco, no Acre, foi fotografada pelo Paulo Andrade, que é o maridão dela, que provavelmente vai aparecer em algum lugar aí, em alguma outra foto, né? Olha como ficou bacana. Francineide e Paulo Andrade, Deus abençoe vocês, um abração. Agora nas Alagoas, em Maceió, nós temos o José Gomes, esse simpaticíssimo senhor, que está do lado esquerdo, aquele outro é um chato, né? Deus abençoe o Zé Gomes e o povo de Maceió nas Alagoas, que eu também ainda não conheci. Vamos lá. Bom, daqui a pouco a gente vai ver o vídeo do Paulo Duarte. A gente viu a foto do Paulo Duarte semana passada e hoje a gente vai ver o vídeo que ele fez. Ele mora em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Paulo, boa ideia. Mandou foto, mandou vídeo, mandou sugestão, mandou crítica, seja o que for. O importante é você participar do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Muito bem. Professora, nós estamos hoje conversando com a professora Esther Leão. Ela é gestora de um projeto de integração social da Igreja Batista do Morumbi e que o nosso trabalho hoje mais focado é o de alfabetização. Professora, a senhora acabou confessando sua idade, né? Eu sou 2 anos mais velho que a senhora, então a senhora viu o Mobral. Sim. Por que não deu certo? O Mobral, buscando aqui na memória, o porquê não deu certo no Mobral? Eu penso que faltou engajamento.
engajamento e muitas vezes o que falta no nosso país é levar adiante e buscando o que a pessoa que está indo em busca de saber, em busca de ser alfabetizada, o que ela precisa. Porque se aquilo é chato, se aquilo não traz prazer, ele já chega cansado, ele levantou de madrugada, ele pegou o ônibus lotado, ele quer ter prazer no que ele está fazendo, ele quer ter sonhos. Uma palavra que nós usamos muito lá na MIS, em termos de sonho, é superação e transformação de vida. O que isso vai me trazer de superação, de transformação, se eu aprender a ler, se eu aprender a assinar o meu RG. Nós tivemos uma situação dessa com um dos alunos, ele estava todo feliz, porque ele ia agora tirar uma nova carteira de RG, porque ele ia poder assinar, não estar escrito mais lá no alfabeto. E depois nós ficamos sabendo que ele estava mais feliz ainda, porque como ele sabia ler os produtos onde ele trabalhava como faxineiro, ele estava sendo promovido para uma outra etapa lá. E ele estava muito feliz, a família dele toda já tem sido tratada lá na MIS. Que bacana. Muito bacana. Então, as duas palavras que a senhora mencionou são? Eu acho que superação e transformação. Transformação. Eu creio que o Mobral faltou isso, faltou uma mudança. Chega um momento que o projeto tem que passar por uma reestruturação. Eu acho que faltou reestruturação no Mobral. E exatamente se ele estava atingindo o público no formato que o público precisava. O formato que vocês usam qual é? É o EJA? Nós usamos o EJA, mas ele é bem dinâmico. EJA é o quê? É educação de jovens e adultos. Qual que é a principal diferença para você evangelizar um jovem ou adulto? Evangelizar, olha só. Alfabetizar, né? Alfabetizar. Qual a diferença de alfabetizar um adulto para uma criança? A criança, ela é mais sensível ao lúdico. Ele é mais sensível ao lúdico. Mas isso é natural da fase de crescimento dela. O adulto, se você trabalhar muito lúdico com ele, ele vai se sentir também criança. Mas quando o adulto vai para a alfabetização, para o curso, ele quer ser tratado como um adulto e não como uma criança, porque isso desvaloriza ele. Então, quando você fala assim, olha, vai escrever berinjela. Então, sabe aquela comida gostosa que você gosta, com a sua esposa, a berinjela? Então, ela é roxa. Você não pode falar isso para uma criança. Você não pode falar isso para uma criança. Eu vi, outro dia eu passei lá da sala e eu vi a irmã Lenir colocando berinjela. Então, ele escreveu Então, a pessoa foi escrever berinjela, porque é uma coisa que ela conhece. Agora, como eu vou falar para a criança, eu vou escrever berinjela. Então, não quero nem saber. Não, então começa pelas cores, né? Pelo próprio, o nome dela, o nome do pai dela, o nome da mãe, o nome da irmãzinha, o nome da professora. Alfabetização de criança começa cores, né? Música. O do adulto é diferente. O do adulto, ele tem que primeiro saber pegar coisas que ele está no dia a dia dele, ou no serviço, ou em casa, ou mesmo na cozinha. Como é que escreve berinjela? Eu vou comprar a berinjela. O número do ônibus, que a gente ouve muito isso, né? Geralmente as pessoas decoram, quem não sabe números. Então, se o dia passar, o mesmo ônibus que ele pega, o 575, e mudar para 574, ele não vai pegar o ônibus. Agora, professora, uma curiosidade que eu tenho. Sim. Eu não sei como formular a pergunta, mas a ideia é a seguinte. O adulto que é analfabeto, ele não tem vergonha disso? O frequentar um curso, ele não está se expondo, confessando uma fraqueza gigantesca? Muito, muito. Ele se sente inferior. Então, você tem que trabalhar a autoestima. Ele falou, olha, é normal, mas vamos superar isso. Se você está se sentindo com autoestima baixa, porque você não sabe ler e escrever, mas você pode mudar isso. E nós vamos oferecer essa mudança, basta você querer. Então, eu vejo, quando eu passo lá no curso, ele é das 7 às 9 da noite, de terça a quinta. Alguns estão com paletó de porteiro, as senhoras que já vieram com a malinha dela do serviço. E a irmã Lenir e os outros voluntários
dividindo eles em grupos para saber qual que é a dificuldade de cada um. Um dia é de português, outro dia é história e geografia, que eles também trabalham. Mas quando... não é só ler e escrever? Depois que eles sabem, já estão melhor nas letras, como dizia meu velho pai, eles vão saber o nosso estado. Olha que legal. Saber quem é São Paulo, onde está São Paulo. As regiões, eu vim de Alagoas, então ele já sabe escrever Alagoas, então Alagoas fica aqui, é a região Nordeste. O que produz essa região? Produz cana, então como se escreve cana? Ele já sabe escrever cana. A minha família ela é de origem, né? Qual que é a origem? Origem portuguesa. E eles amarra-se, faz um trabalho muito bom dentro da geografia, começando da onde ele vem. Onde você nasceu? Agora, então, a superação da vergonha, porque assim, eu fico imaginando, depois que a pessoa se matriculou, não, mas para ela tomar a decisão de se matricular, como é que vocês fazem vou usar uma palavra negativa, tá? O aliciamento. O aliciamento. Olha, a MIS hoje, nós atendemos quase 2.000 pessoas, são 13 projetos sociais, com crianças exclusivamente 700 crianças, balé, judô, vida em movimento, que é o balé, temos o semear, aí nós vamos para os adultos, o geração de renda e alfabetização. No alfabetização, eu trabalho muito as mães das crianças. Então, quando nós temos reunião, nós temos o Vida nas Letras, nós temos vagas. Às vezes, você quer ler a Bíblia, eu quero falar sobre isso. Aí você quer ler a Bíblia e você não sabe ler a Bíblia. Que tal você vir a sua mãe, aquela tua vizinha? Aí, olha, tem vagas e está aberto. Então, nós trabalhamos dentro dos outros projetos, quando nós temos reuniões, esse trabalho, olha... Que tal você aprender a ler, mesmo você achando que já passou do tempo? Nós tivemos um resultado muito positivo de pessoas que querem fazer o Enem. E tem uma pessoa que nós amamos, ela de paixão, e ela assiste o programa, hein? Que legal. A Maura. E a Maura, eu chamo que ela é a Doce Amaura. Por que Doce Amaura? Ela é muito meiga, muito suave, e ela é de geração de renda, ela trabalha, faz patchwork e tal. E a Maura falou assim, você vai lá, eu assisto o programa. Eu falei, tá bom, eu vou falar seu nome, viu, Maura? E a Maura... para a Maura. E a Maura foi lá pro alfabetização. Não que ela não soubesse ler, ela falou, eu tenho um sonho, eu quero fazer Enem, eu quero ver onde eu posso aprender mais, o que eu estou defasada. Então, a irmã Lenir se preparou para receber a Maura, outros voluntários. Por quê? Você vê, nós saímos da alfabetização para uma pessoa buscar um outro estágio. E dentro da alfabetização, nós tivemos também do Vida nas Letras, mais de 2 pessoas que depois foram para o 2º grau. Que bonito. Prestaram... o curso, prestaram lá a prova, o vestibulinho, e porque à noite tem, né? À noite o Estado promove, a Prefeitura também promove cursos noturnos para pessoas que passaram pelo EJA fazerem o segundo grau. Agora, professor, uma coisa que é fácil de entender e outra muito complicada para mim. A fácil de entender é que existam adultos analfabetos, pessoas que nasceram em circunstâncias ruins, principalmente fora de São Paulo, migrantes, vieram para cá em busca de sobreviver, né? E não tiveram a oportunidade de estudar, de frequentar a escola, e por isso cresceram fazendo trabalhos básicos e tal, e esse é o público-alvo da alfabetização de adultos. Agora, o que eu não consigo entender é por que existem jovens na capital paulista, a cidade mais rica da América Latina, que não sabem ler e escrever. Vivenciamos hoje, há pouco tempo, na mídia, saiu alunos sem limites, que eles perdem o foco, vão para a escola. As mães hoje, elas insistem que a criança vai para a escola para ela não perder o Bolsa Família. Porque se a criança faltar, o Bolsa Família dela é suspenso. A criança chega na escola sem um valor de limite, sem foco nos estudos. O professor não é respeitado. Isso a gente vê todo dia. Inclusive expostos à violência. Exatamente. Expostos à violência. E
forma que eles usam para passar as crianças de ano sem saber ler, sem saber escrever, semi-analfabetos, a minha visão, isso é a Esther que está falando, a minha visão é que quando essa criança passa pela adolescência, que é uma fase difícil, ela está sem foco, ela não sabe ler, não sabe escrever. O conteúdo programático que está sendo dado para ela é grego, ela não sabe. Aí ele perde o tempo, ou ele vai se evadir da escola, ou ele está exposto à violência, criminalidade, a família já não tem mais controle sobre ele, nem ele controle sobre si. Então ele vai na escola para fazer aquilo que a gente vê, brigar com o professor, quebrar carteiras, mas essa criança não foi trabalhada. Eu penso que muita culpa nós devemos ao sistema. Porque essa passagem continuada, eu lembrei a palavra agora, continuada, eu creio que está causando isso. Eu creio que está causando isso. Porque na adolescência, todo mundo quer ser o maioral, né? Ele quer saber e está sendo exposto para ele, está sendo ensinado uma coisa para que ele não sabe. Então, aí quando ele vai para o EJA, para Educação de Jovens e Adultos, ele reconhece que perdeu tempo, se arrepende? Valores. Nós trabalhamos muito valores. Então, esse é o carinho. Olha, nós entendemos que você perdeu um tempo, mas você está num novo tempo seu. E eles estudam junto com os adultos? Ou é separado? Não, juntos. Existe uma separação, como se fosse primeiro ano, segundo ano, certo. Quem está iniciando, justamente para ele não se sentir não acolhido. Aí eu fui lá, mas já tinha gente que sabia ler. E existe todo um cuidado para que faça isso num formato que ele não se sinta menosprezado por ele não saber a ler. Ele está com 19, 20, 25 anos e agora ele já é um pai de família. E ele precisa, ou ela precisa, estar melhor no mercado de trabalho. Que bom. Então, essa ideia de que a própria pessoa não vai querer para não se expor é uma ideia falsa. Isso a senhora já deixou demonstrar. Sim, é possível trabalhar. Agora, é muito complicado implantar um projeto desse numa igreja pequena? Ai, que gostoso que você fez essa pergunta. Nós tínhamos conversado sobre isso. Há pouco tempo, e eu reli esse material que a imprensa bíblica publicou, eu não me lembro o canal, mas eu voltei e reli isso. Quando o irmãozinho nosso se converte, ele quer ler a Bíblia. E a imprensa bíblica fala que a maioria da alfabetização, uma grande maioria dos alfabetizados no nosso Nordeste, com público mais humilde, vem através da Bíblia. E eu já escutei coisa assim, eu aprendi a ler sozinho. Como uma pessoa vai aprender a ler sozinho? Ele sabe algumas letras, ele foi juntando. Eu sei que o Espírito Santo tem um grande fator nisso, eu creio nisso. Essa motivação que está dentro de nós, através do Espírito Santo, que ele faz toda a transformação. E a Bíblia, ela pode trazer o maior recurso para nós chegarmos a uma pessoa que não sabe ler dentro da igreja. O grupo de voluntários, olha, nós temos, vou falar da pequena igreja, pastor. Nós temos irmãozinhos que estão convertidos e gostariam de aprender a ler. Igreja, quem gostaria, que nós vamos ter professor, quem são os voluntários? A pessoa que sabe ler, então nós vamos ver o método, qual é o mais fácil, vamos buscar material. Que tal nós abrirmos uma turma? O que a gente pode? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas? E por que não? Tem um programa que eu estou acompanhando, uma ONG, ela fica no Vale do Ribeira, quem assume essa ONG lá é o Marcelo Fedorucci, e ele trabalha com plantadores de tomate. E ele tem o problema das crianças também, a ONG trabalha com diversas pessoas, crianças, adultos, e exclusivamente com adultos. É fantástico o trabalho de alfabetização, plantadores de tomate. E as prefeituras têm procurado a ONG devido ao sucesso. Fazendo parceria Olha, eu dou a sala, mas você traz tudo isso que você está fazendo na sua igreja para a sala. É fantástico. Se é uma coisa que nós temos espalhada em todo o Brasil, e em vários lugares, em vários quarteirões tem 3 ou 4, são igrejas. Sim. São igrejas. Sim. Né? Que a gente poderia reunir um grupo de 5, 6 pessoas, adultos, jovens ou mais,
em cada uma delas e oferecer um curso de alfabetização. No próximo bloco nós vamos ver como é que isso funciona na prática. Agora a gente vai ouvir a sugestão, crítica ou, enfim, observação do Paulo Duarte, que mora lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Fala, Paulo. Olá, pastor Eber, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Paulo Duarte, eu sou aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E eu tenho uma dúvida aqui a respeito da doutrina do Santuário Celestial, onde os irmãos adventistas do sétimo dia dizem que Jesus está lá fazendo juízo, intercedendo por nós. Ele está falando do juízo investigativo. Então, Paulo, essa é uma questão, né? Já está pautado? Está pautado o juízo investigativo? Nesse mês, dia 23 de outubro, se tudo der certo, nós vamos ter o irmão Leandro Quadros, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando de juízo investigativo, e um outro irmão, que eu não vou dizer o nome dele agora, porque não sei se ele vai poder vir, né? Ele está fazendo um tratamento muito importante, e a gente vai, então, abordar a questão do juízo investigativo. Tá bom, Paulo? Faça como ele, mande seu vídeo com a sua sugestão, porque a gente quer te conhecer. A gente vai para o intervalo, volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje falando de programa de incentivo de alfabetização de adultos nas igrejas. O Dermival Júnior, um dos colaboradores do Vejam Só, né, pelas redes sociais, ele publicou no Facebook o seguinte: a maioria das igrejas querem que os fiéis sejam ignorantes para fácil manipulação mental, infelizmente. Mas ainda existem igrejas sérias no Brasil que têm como objetivo primário ensinar aquilo que está na Bíblia Sagrada e se importam com o bem-estar intelectual, físico e principalmente espiritual dos fiéis. Boa noite a todos. Tá aí. O crente que lê a própria Bíblia tem uma diferenciação, não é, professor? Examinar as Escrituras. O senhor está falando, eu me inspirei. Examinar as Escrituras, né? Lá os nossos irmãozinhos. E como o irmãozinho, quando se converte, o primeiro amor é lindo, não é, pastor? E dentro desse primeiro amor, ele quer examinar a Escritura. E nós vemos muitas famílias, histórias que nós ouvimos dentro das nossas igrejas, que a esposa se converteu, lê a Bíblia para o esposo, vamos supor, o esposo aprende a ler, e ele vai examinar, às vezes até mesmo escondido dela, o que ele ouviu na igreja é verdade. Sério? Eu já ouvi histórias assim. Olha que legal. Né? Será que o que aquele pastor pregou, será que está certo? Deixa eu ler aqui. Vamos buscar. A curiosidade de aprender a ler a Bíblia é o que me chama muito a atenção quando eu li aquele artigo da imprensa bíblica e focando nos nossos irmãos queridos do Nordeste, porque eu amo o Nordeste, como boa filha de nordestino. Eles são muito fiéis, é gostoso quando a gente está andando assim, passando pelas estradas e ver as igrejas plantadas ali, alguns irmãzinhos ainda usando a Bíblia, né, pastor? Porque é o tal de usar o celular na igreja, aí você não sabe se o irmão, o pastor Lisânias fala muito isso. Eu não sei se você está olhando as suas redes sociais e você está lendo a Bíblia, mas amém se você está lendo a Bíblia. E como é gostoso levar a Bíblia debaixo do braço, claro, você abrir ela e você saber, através da palavra ali, o que Deus tem para fazer para você. Então, eu penso que a Bíblia e os irmãos que estão nos ouvindo, pastor, eu me inspirei neste momento, lance esse desafio para a sua igreja. Quantos irmãos estão convertidos na sua igreja e não sabem ler? Você já pensou nisso? Então, agora, é difícil implantar uma classe? Não. O que precisa? O que precisa? Nós precisamos, primeiro, buscar, uma lista de pessoas que querem aprender. Então, quando nós falamos pessoas, pastor, nós não só citamos os membros da igreja, porque atrás daquela família tem ou filho, ou uma mãe, ou uma vizinha, como nós trabalhamos. Então, vai buscar fazer uma escrita do projeto. Eu quero ensinar pessoas que não saibam ler. Depois, quando essas pessoas chegarem a fazer uma triagem, o quanto ela não sabe ler. Porque não misturar aqueles que não sabem nada, aqueles que sabem um pouquinho, semi-alfabetizados, e o material. O EJA, a prefeitura dispõe
a prefeitura dispõe o EJA. Eu creio que você não vai ter dificuldade de buscar nas escolas o EJA. Geralmente é totalmente gratuito, você não paga nada. Inclusive, se você faz uma solicitação, um ofício, você recebe isso. EJA significa educação... Educação de jovens e adultos. É um método? É um método. E quem que vai ministrar? Vamos lá, bem boa pergunta. Primeiro tem que levantar aquela pessoa que quer fazer isso dentro da igreja. Fala, olha, eu quero fazer, mas eu não sei. Então, ela vai buscar, como a dona Lenir, que é uma alfabetizadora assim, de fé mesmo, e vai buscar quem sabe alfabetizar. Mas tem que ela ser... precisa de... Tem que ser uma professora formada em pedagogia? Não. O próprio método tem capacitação. O próprio método, você vai ter a parte do professor, ou outros métodos que você escolha, não vai escolher o EJA, ou vai para os métodos do Paulo Freire, né, que são o nosso grande professor Paulo Freire. Vamos lá buscar o método que o Paulo Freire Então, tem. professora, mas a pergunta é, um adulto com boa formação, mas que nunca estudou pedagogia, pode? Pode, é possível sim. É possível, sim. Se ele sentir... Porque pode acontecer, pastor, de se sentir inseguro. Claro. Aí já aconteceu isso conosco. Olha, eu gostaria de uma orientação de uma pedagoga. Então, igreja, crie uma pedagoga que possa nos auxiliar para nós fazermos uma formatação por causa da idade, por causa do grau de entendimento de cada um, de conhecimento das letras de cada um. Mas não precisa, eu vejo hoje que uma pessoa bem alfabetizada, uma pessoa que já passou pelo 2º grau, que tenha amor, que tenha carinho, é possível sim. Agora, como é que faz para superar as dificuldades de coordenação motora? Porque a criança aprende fácil, tudo, qualquer coisa, né? Agora, o adulto, principalmente a pessoa que já tem mais de, sei lá, 40 anos, tudo, pegar no lápis e tal, tem que segurar a mão da pessoa, como é que faz? Sim, eu não sei se tem fotos, mas muitas vezes tem que segurar a mãozinha do adulto, sim. Nós temos algumas fotos lá da senhora, não sei se tem alguma dessas aí, a Angélica está procurando. Olha lá. Mas esse aí é um projeto muito interessante, tem bastante pais que são... Dessas crianças é um projeto de adolescentes, é o Aliança. E nesse projeto tem crianças, adolescentes, que os pais estão lá no Vida nas Artes. Que bacana. Tem mais foto aí, Angélica? Yes. Esse daí é o projeto Semear. Esse projeto atende 190 crianças. E esse projeto nós tiramos 100% as crianças da rua, funcionando no contraturno escolar. Quando ele não está lá na MIS, ele está na escola. Então ele sai da escola e vai para a missa? Vai para a missa. Aí ele toma café da manhã, vamos supor, chegou de manhã, ele toma café da manhã, almoça, tem todas as atividades. Ali ele fica 4 horas e depois ele vai para a escola. Nessas 4 horas tem todo o programa pedagógico que é oferecido para a criança, leitura, toda a parte que ele pode melhorar na escola, lição de casa, e ele pode ir para os outros projetos. Ele pode fazer orquestra, que nós temos o nosso mais novo projeto, o projeto de ensino de cordas, o judô ou o balé. Que legal. Super. Tem mais foto, Angélica? Esse foi o mutirão da saúde que nós fizemos. Nós chamamos todos da comunidade, todos dos projetos, e nós também divulgamos alfabetização, porque vem muito adulto. Vocês usam cada um desses grupos para divulgar a alfabetização? Sim. E vão pescando os... Vamos. Legal. O adulto demora quanto tempo, mais ou menos, em média, professora, para ele se sentir confortável e gostar e não querer mais faltar? Depois de 6 meses, a evasão acontece dentro de 6 meses. A evasão, ele só vai deixar de ir ou se ele ficar doente, ou se ele for trabalhar à noite, que já aconteceu isso. Mas dentro de 6 meses, se ele pegar firme, ele não sai mais. Fica. Eu acompanho algumas famílias lá
que até pode ficar um pouquinho fora, né? Fica 2, 3 meses, depois eu vou voltar, está muito cansado por causa do serviço, mas nós temos pessoas lá com mais de 2 anos, 3 anos. Vamos lá. Adriano Bezerra, mal os crentes conseguem ir na escola dominical, ele publicou. Não, então, Adriano, aí eu vou aproveitar a tua mensagem para fazer minha cruzada, meu apelo, né? Mal consegue ir à escola dominical quando tem, né, a escola dominical. Verdade. Infelizmente, e isso nós vamos dar conta disso no dia do juízo final, igrejas que estão fechando as suas escolas dominicais. Isso é imperdoável. Imperdoável. Mas os próprios crentes não se interessam. Tem escola dominical lá na igreja de Morumbi? Tem escola dominical, nós temos os cursos bíblicos, temos sim. Então, não pode morrer. A escola dominical não pode morrer, de jeito nenhum. Esiel Oliver, ele escreveu assim: as igrejas evangélicas querem que as pessoas vivam analfabetas para manipular melhor os fiéis. Não são só as igrejas, Esiel, o próprio governo. O Estado. O Estado, né? Para manter o povo no cabresto. Não é? Esse pecado não é de algumas igrejas, não. Esse pecado é do povo brasileiro. Porque se o povo quisesse, mudava a situação, não é verdade? Nós não vivemos mais numa ditadura, a gente pode mudar as coisas. E eu proponho com esse programa que as igrejas, que como eu disse no bloco anterior, existem 3 ou 4 em cada quarteirão do Brasil, existem 3 ou 4 igrejas, que pelo menos uma delas abra um grupo de EJA, um método de alfabetização de jovens e adultos, e nós vamos mudar a realidade social. Professor, existe problema com a violência? Muito, muito. O meu público, quem eu atendo, que a Misa atende, né? Eu falo o meu, que eu tenho a Misa tão no coração que ela é certo. minha. Lógico. Aí como chamo, meu esposo diz assim, chegou a mãe da Misa, quando eu chego um pouco mais tarde em casa. Temos sim, a criminalidade hoje, infelizmente, ela tira a criança da escola, a criminalidade tira a criança da família. Por que criança? Dificilmente, a minha filha com 7 anos descia, subia uma rua sozinha. Hoje eu vejo criança que muitas vezes vem para o projeto e ela vem sozinha. Ali ela vai ser abordada pela criminalidade, ali ela vai ser abordada para ser uma usuária ou para ajudar a vender drogas. Nós temos muitos problemas hoje na nossa sociedade na gravidez da adolescência. Então a gente vê meninas com 10, 12 anos, praticamente mulheres. Parece que a fase de infância delas já passou. E isso nós procuramos trabalhar nos projetos através de valores. Vamos ver a matéria não, o que o Zeca ouviu lá na Crentolândia sobre esse tema que não tem nada a ver com a Bíblia e tem tudo a ver com a fé. O senhor conhece alguma igreja que trabalha com alfabetização de jovens e adultos? Isso pensando num problema que o Brasil tem com relação à educação. Alfabetização? Isso. Rapaz, eu para ser sincero, por favor, não conheço porque aonde eu congrego, por enquanto, ainda não está trabalhando. E as que eu tenho visitado, a gente visita, mas não sabe, né, a forma de proceder das outras. A nossa tem, mas não é para todos, é mais uma ONG que a gente tem mesmo. A gente trabalha até o inglês, a gente tem aula de luta e outras coisas. No Brasil não vi falar não, não conheço. Olha, na verdade eu não conheço nenhum ministério que faça esse serviço por enquanto, né? Onde eu congrego, eles têm a escola, mas não fazem alfabetização das pessoas, assim como esse ministério que você está falando, né? Então, eu já participei de outro ministério, que eles tinham essa preocupação de estar investindo nos membros que tinham dificuldade de interpretar a Bíblia, de ler, até mesmo porque tinha algumas pessoas que tinham dificuldade de exercer o seu ministério, né? O seu cargo dentro da igreja. Eu não conheço, não. Eu conhecia, mas agora não sei se ainda fazem. Não conheço, não. Professora, e a pessoa que ministra, ela tem que ser remunerada? Esse projeto, eles são 100% voluntários. Eles não são, e olha que são 3 vezes na semana.
terça, quarta, quinta, das 7 às 9, 100% o grupo de voluntariado. Inclusive, o mês passado, uma pessoa nos encontrou pelo site, um CEO de uma empresa multinacional, falou: eu me interessei, me mudei de Porto Alegre, estou pertinho aqui e eu quero ir conhecer, porque eu quero fazer isso. Eu quero fazer a diferença na sociedade. E ele foi lá, está animado, ele viaja muito. Ele é um dos ministradores. Ele é um dos ministradores e não é membro da igreja. Ele nos encontrou, ele é um cidadão que se importa e quer fazer a diferença. Por que eu puxei isso, não é um membro da igreja? Porque nós temos pessoas boas, pessoas que têm a índole, como brasileiro, de transformação. Se cada um de nós, como o pastor citou, né, se cada igreja fizesse um pouco, ou buscasse um pequeno grupo, acho que o nível de analfabetismo cairia bastante. Com certeza absoluta. E esse é um problema. Olha, você viu na matéria do Zeca, aliás, excelente a matéria do Zeca, em 2024, que é daqui a pouquíssimo tempo, certo? Nós temos que erradicar o analfabetismo no Brasil. Nós estamos na faixa dos 60 anos, professora. Nos últimos 60 anos, o Brasil não conseguiu avançar nada, rigorosamente nada. Com esse planejamento pedagógico que a criança passa sem aprender nada? Sem ter conteúdo. Chega na faculdade, hoje, às vezes nós estamos fazendo alguma coisa com jovens universitários, um português péssimo, não sabe escrever, não... Pois é. Então, e o 2024 está chegando, e é o alvo da ONU. Por que as igrejas evangélicas brasileiras não se despertam para isso? A sua igreja, o grupo pode ser pequeno, não precisa ser 50 pessoas, 5, 6. E a diferença é o amor. Porque quando você acolhe uma criança com amor, ela recebe, mas o adulto com amor, ele fala assim: será que ela está sendo verdadeira comigo? Será que isso... Ele não vai querer alguma coisa? Então ele vai a primeira, a segunda, a terceira, aqueles 6 meses que nós falamos. Então esse amor você vai passar para ele que ele pode ler, que ele pode aprender a escrever e... Com esse amor, o meu pastor pregou domingo sobre o carimbo. Nós temos o carimbo de Jesus. Muitas vezes, se você não vai falar de Jesus, mas a sua vida vai refletir, o seu amor vai refletir, aquela oração que você vai fazer no final vai refletir e você ainda vai ganhar almas. Que bênção, né? Muito bem. Nós conversamos aqui com a professora Esther Leão. Ela é gestora do projeto AMIS, que é... Associação Morumbi de Integração Social. Tá aí. Quem quiser conversar com ela, tirar dúvidas, pegar conselhos, o contato dessa irmã está publicado no nosso facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Vamos ver o resultado da enquete. Olha, 84% não conhecem programas de incentivo à alfabetização de jovens e adultos dentro das igrejas. Nós incentivamos tanto a ler a Bíblia e não vamos ensinar a ler? Vamos fazer isso. A gente se vê no próximo Vejam Só.